passando aqui, né, para deixar para vocês a aula da semana, tá? Essa semana de 8 a 12 de março, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês a aula para eu poder explicar. Nós vamos fazer, então, aqui uma retomada, tá? Do que nós já havíamos visto e vamos dar continuidade, certo? Então, o assunto que nós vamos continuar trabalhando são frações e seus significados, tá? Então, aqui tem a nossa pauta da semana, e professor Francisco Mariano da Costa, disciplina matemática, professora Cláudia. A data dessa aula é para a semana de 08/3 a 12/3. A nossa rotina da semana, que aqui está do dia, mas a da semana vai ser frações e seus significados, tá? E a habilidade trabalhada é EF06MA08, que quer dizer reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na forma fracionária, decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacionando a reta numérica, certo? E eu vou começar, então, dando aí para vocês, né, o significado de frações, tá? Então, temos aí, frações. O que é fração? Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos representar através de números naturais. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo e determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. O que quer dizer isso? O que significa isso? Significa que nós temos algo inteiro e que nós vamos dividir ele em partes iguais. Se esse algo inteiro não for dividido em partes iguais, nós não vamos ter uma fração. Um exemplo, nós temos um pedaço de madeira de 20 centímetros e queremos dividir esse pedaço de madeira em 4 partes. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 4 partes de 5 centímetros cada. Daí sim nós vamos ter uma fração inteira. Presta atenção aqui. Neste exemplo, podemos pensar numa pizza. Bom, uma pizza inteira que vai ser dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia vai corresponder a uma parte da pizza, né? Um pedaço dessa pizza. Então, o que a gente quer dizer? Um pedaço quer dizer que é um pedaço de 8 pedaços, tá? Então, fica uma fração o quê? 1/8 de seu total. Se uma pessoa comer 3 pedaços dessa pizza, ela vai estar comendo o quê? 3 pedaços de 8. Então, a gente fala o quê? Que ela comeu 3/8 da pizza. Presta atenção aqui, olha. Nós temos no desenho aqui, nós temos a pizza, então, inteira, que foi dividida em 8 partes. Se eu pegar uma partezinha, eu estou pegando um pedaço de 8, eu estou pegando 1/8. O que vai sobrar para mim? Vai sobrar 7 pedaços. Esses 7 pedaços, nós dizemos que é o quê? 7/8, certo? Dando aí continuidade, o que isso quer dizer? Isso daí quer dizer que numa fração nós vamos ter numerador e denominador. Então, ele fala assim, é importante lembrar que nas frações, o termo superior é chamado de numerador. O que é termo superior? É o termo que está acima desse traço, que é chamado de traço de frações, certo? E o número de baixo é chamado de denominador, que é o número que está abaixo do traço de fração. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. É o exemplo que eu dei. Tenho um pedaço de madeira, quero dividir ele em 4 pedaços iguais, vou ficar o quê? Com 4 pedaços de 5 centímetros. No caso da pizza, nós tínhamos uma pizza inteira, que nós dividimos ela em 8 partes. Então, ficou o quê? Dividido em 8 partes iguais. Uma fração, ela representa uma divisão entre o numerador e o denominador.
O numerador, ele equivale na divisão como dividendo. E o denominador é o nosso divisor. Então, quando eu tenho algo escrito na forma de fração, é porque eu estou fazendo uma divisão. Uma fração é um número racional, certo? Aqui, nós temos, então, antes de passar aqui, deixa eu falar. Então, aqui, olha, numerador e denominador. O traço aqui significa que eu estou dividindo o numerador pelo denominador, sendo numerador dividendo e denominador divisor, certo? Bom, falando em frações, a gente tem regras para fazer leituras dessas frações, tá? Para fazer a leitura de uma fração, o denominador, ele é lido de uma maneira diferente, tá? Se esse denominador, o valor que estiver no denominador, for números que estiver compreendido entre 2 e 9, nós usamos nomes específicos para pronunciá-lo no denominador. Se for o número 2, nós dizemos meio. Se for 3, nós dizemos terço. Se for 4, nós dizemos quarto. Se for 5, nós dizemos quinto. Se for 6, nós dizemos sexto. Se for 7, nós dizemos oitavo. Se for 7, nós dizemos sétimo. Se for 8, nós dizemos oitavo. Se for 9, nós dizemos nonos. Agora, se no denominador for 10 ou múltiplos de 10, também a gente pronuncia de uma maneira diferente. Se for 10, a nossa pronúncia é décimo. Se for 100, a nossa pronúncia vai ser centésimo. Se for 1000, a nossa pronúncia vai ser milésimo. Se for 10.000, a nossa pronúncia vai ser décimo de milésimo. Se for 100.000, a nossa pronúncia vai ser centésimos de milésimo. Se for 1000, se for 1 milhão, a pronúncia vai ser milésimo de milésimo. Para os demais números, né, que fuja a regra, que não estão entre 2 e 9 e que não são múltiplos de 10, nós pronunciamos o número normalmente, mas acrescentamos uma palavrinha, tá? Por exemplo, se no denominador estiver lá o número 15, como que eu faço a leitura? Eu vou ler 15 avos, eu vou acrescentar essa palavrinha, né? Avos no denominador. Então, assim, só dando uma lida aqui. Regra para a leitura das frações. O denominador de uma fração deve ser diferente de zero e é ele que dá nome à fração. Portanto, repetimos o numerador, normalmente, lemos o número como que ele é normalmente e mudamos a forma de pronunciar o denominador. Olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho aqui no numerador o número 10 e no denominador o número 5. Como que eu faço a leitura dessa fração? 10 quintos. Então, por ser o 5, que nem eu já havia falado, mencionado aqui para vocês, ele recebe na pronúncia diferente. Ao invés de eu falar 5, eu falo quinto. E assim para os demais. Prestem atenção aqui, nós temos uma tabela, nós temos a fração e nós temos numerador, denominador e como a gente faz a leitura. Então, essa primeira fração aqui, nós temos 1 sobre 2. Então, numerador 1, denominador 2, leitura 1 meio. Nessa próxima fração, eu tenho 2 sobre 3. Numerador 2, denominador 3, leitura 2 terços. Próxima fração, eu tenho numerador 3, denominador 4, leitura 3 quartos. Próxima fração, numerador 7, denominador 8, leitura 7 oitavos. Próxima, numerador 8, denominador 11, a leitura é 8 onzeavos. Próxima, numerador 7, denominador 21, leitura 7 21 avos. Próxima, numerador 9, denominador 10, leitura 9 décimo. Próxima, numerador 9, denominador 100, leitura 9 centésimo, tá? Agora aqui eu vou mostrar para vocês a representação, tá? Gráfica e como que é as duas maneiras que a gente pode representar uma fração. A fração, ela pode estar representada como entre
barras, tá? 2 quartos, 2/4, eu leio 2 quartos. Ou eu posso apresentar ela na forma que é mais usual, que nós conhecemos, que é 2/4, que é 2 quartos, né? Ela de pezinha. Nós podemos escrever a fração deitada e a fração de pé. Presta atenção aqui nesse gráfico. Nesse gráfico, nós temos algo inteiro que foi dividido em 4 partes, certo? A quantidade de partes que foi dividido é o meu denominador. A quantidade de partes que tem pintada é o meu numerador. Então, eu tenho aqui 2 quartos, que é 2 quartos. Que eu tinha algo inteiro que foi dividido em 4 partes e eu peguei 2 partes. Próximo exemplo. Nós temos aqui um inteiro que foi dividido em 3 partes e foi pintada as 3 partes. E outro inteiro que foi dividido também em 3 partes, mas só foi pintada 2 partes. Professora, por que aí o denominador é 3? Porque nós temos 2 inteiros. Eu tenho aqui um inteiro e aqui tenho outro inteiro. E os 2 inteiros estão divididos em 3 partes. Só que eu peguei um inteiro, né? Que eles foram, o inteiro foi dividido em 3 partes. Eu peguei 3 partes, eu peguei um inteiro e peguei mais um pedacinho do outro, mais 2 partes do outro. Então, na realidade, eu peguei 5 partes, tá? Que é o meu numerador, mas o meu denominador continua sendo 3, porque são 2 inteiros que foram divididas em partes iguais. E por último, nós temos aqui um inteiro que foi dividido em 10 partes, denominador 10, e foram pintadas 10 partes, numerador 10. Que isso daqui quer dizer o quê? Que 10 dividido por 10 é igual a 1. Se 10 dividido por 10 é igual a 1, então eu peguei o inteiro, peguei tudo, um inteiro sozinho, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho do tipo de frações, tá? As frações, elas são classificadas em tipos. Então, nós temos aqui as frações próprias. As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. O numerador é menor que o denominador. Exemplo, 3, numerador, menor que o denominador 7. Então, tem aqui 3 sétimos. 2, numerador, que é menor que 4. Então, eu tenho 2 quartos. 5, numerador, que é menor que o denominador 11. 5 onzeavos. Tá? Essas são as frações próprias. As frações impróprias, elas são o quê? Ao contrário das próprias, mas com uma diferença. Bom, frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Agora, o que é essa diferença que eu falei? Que na própria, o numerador era menor que o denominador. Fato. Na imprópria, o numerador ele tem que ser maior ou igual ao denominador. Nós temos exemplo aqui. 4, numerador. 4, denominador. 4 quartos. 7, numerador. 3, denominador. 7 terços. 9, numerador. 2, denominador. 9 meio, tá? Então, quando eu falo que o numerador tem que ser maior ou igual, ela é imprópria. Só que a fração imprópria, quando o denominador é igual ao numerador, ele recebe também uma outra classificação, que nós vamos ver aqui, as frações aparentes, tá? O numerador tem que ser múltiplo do denominador. O que quer dizer isso? Quer dizer que o numerador vai ser um número maior ou igual ao denominador. Porém, o numerador tem que ser múltiplo, tem que ser resultado de uma multiplicação, tá? Do denominador com algum outro número. Exemplo, eu vou voltar aqui na fração imprópria. Eu tenho 4 numerador e 4 denominador. O 4, ele é múltiplo de 4. Por que o 4 é múltiplo de 4? Porque quando eu multiplico 4 vezes 1, me dá como resultado 4. Então, apesar dessa fração ela ser imprópria, ela também é aparente, porque o numerador é múltiplo do denominador. Agora, vejamos os outros exemplos aqui. 4, numerador.
2, denominador, 4 maior que 2, porém 4 é múltiplo de 2. Por que 4 é múltiplo de 2? Porque 2 vezes 2 me dá 4, tá? Aqui, 18 numerador e 3 denominador. 18 maior que 3, fato. Porém, 18 é múltiplo de 3. Então, 18 sendo múltiplo de 3, porque 3 vezes 6 é 18. E 10 numerador e 5 denominador. 10 maior que 5. Por quê? 5 vezes 2, 10. Então, 10 é múltiplo de 5. Então, as frações aparentes, além do numerador ser múltiplo do denominador, ela vai ser uma fração também onde o quê? O numerador vai ser maior que o denominador ou igual, tá? Continuando. Frações unitárias. As frações unitárias são aquelas em que o numerador vai ser sempre 1 e o denominador pode ser qualquer número diferente de 0. Então, unitária quer dizer 1. Então, numerador sendo 1, denominador qualquer valor diferente de 0. Exemplo, 1/3, 1 numerador, 3 denominador. 1/25, 1 numerador e 25 denominador. 1/10, 1 numerador e 10 denominador. Então, o que aconteceu? Ela é unitária porque o numerador é 1. Vamos para a próxima, as frações decimais. O denominador é uma potência positiva de 10. Isso daí quer dizer o quê? Que no denominador eu vou ter 10 ou os múltiplos de 10, que a hora que eu faço a divisão desse valor, ele me dá um número decimal. Temos aqui, olha, 2 décimos. Se eu dividir 2 por 10, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,2 como resultado. Aqui, 1 centésimos. Isso daí quer dizer que se eu dividir 1 por 100, eu vou ter 0,01, que eu leio 1 centésimo. Menos 13 centésimos. Isso daí quer dizer o quê? Que eu vou ter menos 0,13, que é menos 13 centésimos. A leitura é essa. O que a gente poderia colocar aqui só para vocês terem noção do que a gente está falando aí, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, fazer um exemplozinho aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui para vocês, certo? Só vou abrir a tela aqui e vamos lá. No nosso exemplo aqui. O primeiro exemplo lá, ele colocou que ele tinha o quê? 2 décimos. Então, nós vamos fazer a divisão desse 2 décimos. Como que eu faço essa divisão, professora? Simples, fácil, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer divisão, tá? Então, não se preocupem que nós vamos fazer aqui essa divisãozinha aqui para vocês. Espero que dê para vocês entenderem o que a gente vai querer passar aqui para vocês. Bom, o que acontece nessa divisão? 2 numerador, 10 denominador, 2 dividendo e 10 divisor. O número 2, ele é menor que o número 10. Não dá para eu dividir R$2 para 10 pessoas e dar um valor inteiro para cada uma. Então, para começar essa divisão, eu não consigo começar ela dessa maneira. Para eu começar essa divisão, eu tenho que usar o quê? O número 0 e colocar uma vírgula. Feito isso daí, coloquei o 0 e coloquei uma vírgula, eu posso começar a minha divisão, certo? Daí eu começo a minha divisão, tá? Uma vez colocado 0, porque a casa do inteiro não pode ficar vazia, a gente usa o número 0 para simbolizar ela, porque ela não pode ficar vazia. A vírgula é para eu poder vir aqui e acrescentar um 0 aqui, junto com o 2, tá? Se eu acrescento 0 aqui junto com o 2,
O que vai acontecer? O que vai acontecer é que agora eu não tenho 2 para dividir por 10, eu tenho 20. Existe algum número que vezes 10 dá 20? Existe. Que número que é esse? 2. 2 vezes 10 vai nos dar 20. E 20 menos 20 é igual a quanto? A 0. Então, 20 menos 20 vai nos dar 0. E aí, a gente comprova aí para vocês que a divisão de 2 por 10 vai nos dar 2 décimos, que é o que a gente já tinha visto aqui nas decimais. Bom, nós temos também as frações ordinais. Frações que assumem a forma A sobre B, onde A é um número inteiro qualquer e B é um número inteiro positivo. Então, isso daí quer dizer o quê? Que no numerador pode ser qualquer número, certo? Qualquer número, tanto positivo quanto negativo, quanto um número zero. Mas o denominador só pode ser um número inteiro positivo, tá? Não pode ser um número zero. Beleza? Daí nós temos aqui menos 3 numerador e 10 denominador. Menos 3 é um número inteiro e 10 também é um número inteiro, certo? 4 quintos, 4 numerador, 5 denominador. 1 oitavo, 1 numerador e 8 denominador. 2 números inteiros. Agora, nós vamos falar um pouquinho de frações irredutíveis e simplificação de frações. Falar em frações irredutíveis e simplificações de frações é a mesma coisa, porque para eu chegar numa fração irredutível, eu preciso fazer a simplificação de frações. O que é fazer simplificação de frações? Fazer simplificação de frações é eu dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Vamos lá, então. Frações irredutíveis e simplificação de frações. A simplificação significa reduzir uma fração original em uma outra equivalente com números menores. Para tal, é necessário fazer contínuas simplificações. Olhando aqui o exemplo. Aqui ele estava deitado, eu coloquei ele aqui para facilitar. Nós temos lá no exemplo, 20 centésimos. Eu fiz várias divisões para vocês irem observando como que é a simplificação. Mas teria um número aqui que eu dividiria e ele já chegava lá num quinto. Depois eu mostro para vocês. Por exemplo, 20 numerador, 100 denominador. Se eu dividir 20 e 100 por 2, eu vou ter uma fração equivalente. Eu reduzi essa fração, eu simplifiquei ela. 20 dividido por 2 é igual a 10. 100 dividido por 2 é igual a 50. Porém, 10 cinquentaavos é uma fração equivalente a 20 centésimos, mas, porém, não é uma fração irredutível. Ainda existem números que eu consiga dividir aí tanto 10 quanto 50 e diminuir essa fração. Ainda vou continuar simplificando por 2. Dividir 10 e o 50 por 2. Eu não posso dividir 10 por 2 e o 50 por 5, por exemplo, tá? Tem que ser numerador e denominador. 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2, 25. Agora, o que acontece? 5 25avos é uma fração equivalente à fração 10 50avos e à fração 20 centésimos, tá? Porém, é uma fração que ainda não é irredutível, eu ainda consigo simplificar. Se eu pegar aqui e dividir tanto 5 quanto 25 por 5, eu consigo reduzir mais essa fração. Então, 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Agora sim, 1 quinto, cheguei numa fração irredutível. Não existe nenhum número que divida o 1 e o 5 ao mesmo tempo e consiga diminuir mais essa fração. Tá? Então, simplificação de fração é encontrar um número que divida o numerador e o denominador. Por exemplo, um outro exemplo que eu poderia usar aqui. Eu poderia
ter feito por 5 aqui, 20, dividir 20 por 5 e 100 por 5. Se eu tivesse dividido 20 por 5, iria me dar 4 aqui. E 100 dividido por 5, iria me dar 25 aqui. Ia ficar 4 25 avos. Que ainda dava para eu simplificar, tá? 4, aqui, desculpa, se eu dividisse aqui por 5, 100 dividido por 5, iria me dar 20 aqui, tá? Eu falei errado, né? 25. 100 dividido por 5 é 20, então ia ficar 4 20 avos, que ainda dava para eu dividir por 4, que iria me dar 5 décimos, que eu ia dividir por 5 e iria me dar 1/5, certo? Peraí, eu fiz confusão aqui. Se aqui é 20, 20 dividido por 4 daria 5, tá? E 20 por 4, aqui já chegaria na fração irredutível. Se eu tivesse usado aqui 5, ele ia me dar 4 20 avos, que daí eu iria simplificar por 4 e ia chegar já no 1/5, tá? Não ia ter uma outra passagem. Desculpa, eu me confundi aqui nos valores, não ia explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Também nós vamos falar para vocês de frações mistas, tá? O que é uma fração mista? Não é uma fração mista, é um número misto. O número misto é um número que ele é representado por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Por exemplo, eu tenho 2 inteiros e 2 terços. A parte inteira é o 2 e a parte fracionária é o 2 terços. E aqui eu tenho 4 inteiros e 1/5. 4 é a parte inteira e 1/5 é a parte fracionária. Só que para eu ter um número misto, primeiro eu tive uma fração imprópria em que o numerador era maior que o denominador, certo? Eu consigo transformar uma fração imprópria em um número misto, tá? Então, aqui, para transformar uma fração imprópria em uma mista, basta dividir a fração pelo denominador, a parte inteira assume o lugar do quociente, o resto será o numerador e o divisor será o denominador. O que isso quer dizer? Eu pego uma fração imprópria aqui, 21/5, e vou dividir o numerador dividendo o denominador divisor. Quantos 5 eu consigo colocar dentro do 21? 4. 4 vezes 5, 20. Para 21 sobra 1. Então, o que aconteceu aqui? O 4, que é o meu quociente, é a quantidade de 5 que eu consegui colocar dentro do 21. Então, ficou a parte inteira. O número 1, que é o resto, vai ser meu numerador. E o divisor vai ser o meu denominador. Aqui nós temos também como fazer ao contrário aqui. Transformar um número misto em uma fração imprópria. Como que eu faço isso? Eu pego o meu denominador e vou multiplicar pela minha parte inteira. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Daí, eu pego esse valor e vou somar ao numerador. 20 mais 1, 21. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o denominador, 5 vezes 4. Vai me dar 20. Mais 1, 21. E o denominador continua sendo o 5, certo? Agora, aqui, transformação de números decimais em frações decimais. Observe os seguintes exemplos. Eu tenho aqui 8 décimos. Eu leio 8 décimos. Como que eu transformo esse 8 décimo em uma fração? Eu escrevo o número 8 sem a vírgula, tá? Passo o traço de fração e coloco o número 1 embaixo. Quantas casas tem após a vírgula? Uma casa, então é 1 0 que vai acompanhar esse 1. Ou eu poderia falar para vocês assim, eu escrevo o número 8 sem a vírgula. Quantas casas tem após a vírgula? Uma, então é 10. 2 casas após a vírgula, 100. 3 casas após a vírgula, 1000 e assim por diante, certo?
Outro exemplo, 65 centésimo. Quero escrever na forma de fração. Escreva o número 65 sem a vírgula, duas casas após a vírgula, 100. Ou, escreva o número sem a vírgula, embaixo dele o número 1. Quantas casas após a vírgula? Duas, então são 2 zeros que acompanham 1. Agora aqui eu tenho 5 inteiros e 36 centésimos. Eu vou escrever esse número também aqui sem vírgula. Fica lá 536. Passo o traço. Quantas casas após a vírgula? Duas. Então, 100. Aqui, nessa daqui, eu tenho 47 milésimo, tá? 3 casas após a vírgula. Vou escrever um número sem a vírgula e sem os zeros, tá, gente? Na frente. Se tiver zero na frente, é sem os zeros. Escrevi 47. Aqui saiu errado, não é 100, é 47 milésimo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, 8, uma casa após a vírgula, décimo. Então, daqui 8 décimos. O 1 acompanhado de um zero. 65 centésimo, duas casas após a vírgula. Escrevo 65 sem a vírgula e sem o zero. 1 e 2 zeros que acompanham 1. 5 inteiros e 36 centésimos. Eu vou escrever o número sem a vírgula, 536, duas casas após a vírgula, 2 zero que acompanha 1 centésimo. Aqui, olha, agora aqui tá certo, olha, 47 milésimo. Escrevo 47 sem a vírgula e embaixo 3 zero que acompanham 1 milésimo. E assim, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem a vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais. Essa unidade aqui, ele está dizendo o número 1, certo? E assim também eu consigo transformar um número, né, uma fração, em um número decimal. Como? Dividindo o numerador por denominador. Olha este exemplo aqui, olha, eu tenho aqui 15 décimos. Então, eu tenho aqui 15 décimos, certo? Que vai dar 1 inteiro e 5 décimos. Como? Eu coloquei 15 dividido por 10. Quantos 10 eu consigo colocar dentro de 15? Uma vezes 10, 10. 10 para chegar no 15, portanto, vai me sobrar 5. Daí eu quis continuar a conta para chegar numa fração, numa divisão exata. Eu coloquei uma vírgula e acrescentei um zero atrás do 5. Fiquei com 50. Quantos 10 eu consigo colocar no 50? 5. A 5 vezes 10, 50 para 50, nada, tá? E assim podemos concluir, então, que para se transformar uma fração decimal em um número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quantos forem o zero, tá? Eu vou passar bem rápidos aqui sobre uns exemplos aqui para vocês. Aqui, de acordo com a imagem a seguir, determine as frações correspondentes às partes amarela, azul, vermelha e verde. Então, nós temos uma flor aqui. Essa flor, ela foi dividida em partes. Nós vamos começar a contar aqui pela parte vermelha. A parte vermelha tem 1, 2, 3, 4. A parte verde, 1, 2, 3, 4, 5. A parte amarela, 1 e a parte azul, 2. O total são 12 partes, tá? Daí ele quer saber qual a fração da parte amarela? Se tem uma partezinha, é 1 dozeavos. Qual a fração da parte azul? Se é 2 partezinhas, é 2 dozeavos. E da parte vermelha, 4 partezinhas, então é 4 de 12, 4 dozeavos. E a parte verde é 5, 5 de 12, 5 dozeavos. Nós vamos fazer exercício disso daqui que eu vou passar para vocês no formulário. Então, na hora de resolver os exercícios, lembra desse exemplozinho aqui. Volta aí na aula, tá? Nós vamos para um segundo exemplo. Em cada figura, escreva a fração que representa a parte pintada. Nós temos aqui no item A uma figura que tem 10 colunas e 10 linhas. 10 vezes 10, então eu tenho 100 quadradinhos aqui. Quantos quadradinhos pintados eu tenho? Eu tenho uma coluna inteira 10, duas colunas inteiras 20, mais um. Então, eu tenho 21 centésimo. No item B, eu tenho uma figura que foi dividida em 5 partes. Eu tenho uma parte pintada, então eu tenho 1
quinto. No item C, eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes. Tenho 3 partes pintadas, então eu tenho 3 décimos. A função de vocês aqui nos exercícios que eu vou dar, vocês vão ter a figura, vocês vão ter que me indicar, escrever a fração correspondente à figura. Então, a fração correspondente ao item A é 21 centésimo. A fração correspondente ao item B é 1 quinto. E a fração correspondente ao item C é 1 quarto. Daí vamos aqui. Bom, aqui eu quero saber a fração que corresponde a 3 dias de uma semana. Primeiro eu tenho que saber que uma semana tem 7 dias. Se a semana tem 7 dias, o meu denominador é 7. Eu quero saber a fração correspondente a 3 dias. 3 dias corresponde a 3, então é 3 sétimos, certo? Daí vamos lá. 15 dias num mês de 30 dias. Ele já está falando que o mês tem 30 dias. Então, se o mês tem 30 dias, meu denominador é 30. 15 dias representa o numerador, 15 trintaavos. E por último, aqui nós vamos mostrar a fração mais usual, a representação, que é a do gráfico de pizza. Aqui na primeira, nós temos aqui um círculo que foi dividido em 2 partes. Então, eu pintei uma, eu tenho 1/2. No segundo, aqui na de baixo, eu tenho um círculo que foi dividido em 4 partes iguais. Tem 3 pintadas, então eu tenho 3 quartos. Na de baixo, eu tenho de novo um círculo que foi dividido em 4 partes iguais, uma parte pintada, 1 quarto. Aqui, voltando aqui em cima, eu tenho um círculo que foi dividido em 8 partes iguais. Eu peguei 1/8, que é uma partezinha pintada. E na de baixo aqui, nós temos de novo 8 partes, só que agora eu pintei 5/8, certo? Assim, então, eu termino a nossa aula. Eu vou mandar para vocês o formulário, né? Para vocês responder essas questões lá no formulário. E é assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, na hora que vocês estiverem respondendo ao formulário, vocês podem me chamar no WhatsApp e a gente conversa com vocês e orienta melhor vocês lá. Um beijo para vocês e fiquem bem.